Olá, gente, nós estamos hoje na sede do Grêmio Musical Dom Luiz de Brito, aqui na sede da banda, né, onde acontecem os ensaios, e nós vamos falar um pouco hoje sobre o trabalho que tem sido feito. Eu estou aqui com o maestro Flávio Nilson, que está à frente da banda há aproximadamente 3 anos, né? Ele é componente da banda há mais tempo que isso como músico, mas está como maestro em torno de 3 anos. E a gente vai falar hoje um pouco sobre esse trabalho que tem sido feito. É muito importante deixar isso registrado, porque é um trabalho maravilhoso que tem sido feito. A gente vê hoje a banda, quando sai na sua formação, com pessoas muito jovens. Eu que já fui músico da banda, né? Quando eu olho hoje a banda, eu vejo poucas pessoas que eu reconheço do meu tempo, por exemplo. E muita gente nova aí tocando, jovens, né? Meninos e meninas. E a gente percebe que isso é fruto de um bom trabalho que tem sido feito. Então vale a pena deixar isso registrado, fazer um levantamento, digamos assim, do que tem sido feito. E eu estou aqui com o maestro Flávio Nilson, né, que é o maior responsável por esse trabalho. Quando eu digo maior, é que a gente sabe que tem mais pessoas envolvidas, né, Flávio Nilson? Tem outros que o ajudam também, mas ele que está aí no comando, digamos assim, desse grupo. E a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho que tem sido feito. Então, Flávio Nilson, como maestro, você está desde que ano aqui na banda? Desde 2018. Acho que finalzinho de maio, começo de junho de 2018. Quando eu iniciei aqui, a gente chegou, só tinha um quantitativo de 12 músicos. E a gente tinha necessidade de fazer mais músicos, né? Porque a banda sair com 12 músicos é muito pouco, né? E a gente sentou com a diretoria para ver a possibilidade de recursos que a banda tinha para a gente consertar instrumento, para ver, tinha algumas precariedades, né, em material, feito estantes. Não é que não tivesse, né? Tinha, mas numa quantidade insuficiente, né? E a gente sentou e um dos primeiros passos foi abrir a escolinha de música, né, para iniciar esse trabalho, né? E eu já tinha uma certa experiência que em 2006, 2007 mais ou menos, acho que talvez antes, com o Zé Viola eu já tinha tido uma experiência já com aluno, né? Não era nada novo para mim, né? Era novo sim a experiência à frente da banda, né? Mas com alunos não, né? E a gente começou a abrir a escolinha, depois tinha-se a necessidade de ter instrumento, porque tinha esse instrumento, mas a maioria precisando de reparo, os outros de um conserto geral. A gente consertou e continuou, né, fazendo o trabalho. É interessante a gente dizer também, porque alguém pode perguntar assim, mas se a banda não recebe subvenção municipal, e de fato a banda tem, né, uma subvenção social que ela recebe, mas quando a gente tira, né, eu estou dizendo isso porque eu sou parte da diretoria e eu entendo perfeitamente, né, o que eu vou dizer aqui. Quando a gente tira a parte do maestro, né, o restante que fica da subvenção é um repasse que a gente faz aos músicos pelas tocatas, né, da própria subvenção. Então o que a gente está querendo dizer aqui, mostrar essa dificuldade que havia, era que a subvenção já tem um destino próprio. É isso, Fadrício? Que é o pagamento do maestro e o repasse para os músicos. Então, diante disso, tinha aquela dificuldade, né, de consertar instrumentos para que pudesse reativar a escola de música, né? Isso, se eu estiver errado, você me corrija. Porque, como você disse, você tinha somente 12 músicos. Então, precisava de uma certa urgência de fazer mais músicos. Agora, fazer mais músicos, e cadê os instrumentos? Então, encontrou-se essa dificuldade. E eu sou testemunha, né? E que o Flávio Nilson teve um jogo de cintura muito grande, assim, né, para resolver essas coisas. Inclusive, pensou-se na época sobre fazer uma rifa, fazer uma campanha, né? Isso, Flávio Nilson, pode falar sobre isso. Na época a gente começou, né, com um pouco recurso que tinha, né? Mas só que era muita coisa para se fazer com pouco recurso, né? Aí surgiu a ideia de uma rifa, né? Aí a rifa já foi destinada mais para a parte de material, né? Feito um estante de partitura, pasta, palhetas, clarinete, sax, e óleo lubrificante e outras coisas mais, né? Exato.
Então a gente vê, né, hoje, por exemplo, eu estou aqui, a gente vê estantes novas, tudo, porque às vezes a gente fala somente da questão do instrumento em si. Comprar um instrumento, mas a manutenção também é muito cara, né? Tanto na questão de estantes, de cadeira, né, que os músicos precisam para estudar, enfim. O próprio instrumento, a manutenção do instrumento é muito cara. E a gente sabe que quanto mais tem uso, mais vai exigir manutenção. Então, foi interessante, né? Isso foi feita essa campanha. E também a banda teve pessoas que se sensibilizaram, né, com a banda e fizeram doações. Sempre tem pessoas que vêm, assim, chegam no ensaio, observam. E tem um grande amigo da gente, né, que todo mundo conhece aqui na sociedade, Zé Faria Ramos, Zé Viola, né? Zé Viola. Ele sempre procurou ajudar, né? E naquela época que a gente estava passando uma maior dificuldade, ele chegou para a gente e doou algumas paletas, materiais, óleo, tudo, um monte de acessórios, né? Que a gente tinha aquela dificuldade, né? Ele nos presenteou com isso, né? Teve também outro cidadão aqui da sociedade, né? Muito conhecido, mas por preservação do nome, ele pediu para não falar o nome dele. Isso fica no anonimato, né? Ele, quando a gente estava fazendo esse fardamento novo da camisa amarela, ele doou uma parte que deu para comprar o tecido e deu ainda para pagar a parte da mão de obra da costureira, né? Pois é, gente, e nós temos sempre, né, pessoas na sociedade que se sensibilizam com a causa da banda e ajuda a banda com doações, né? Como o Fladenilson citou aqui, o amigo Zé Viola, por exemplo, que ele sempre ajudou a banda, né? Desde que foi presidente ou não. Então é uma pessoa que não precisa estar na diretoria da banda para ajudar. Ele sempre foi disponível e acessível nisso quando nós precisávamos dele. E outro cidadão também que fez doações para o fardamento, pediu para ficar no anonimato, isso foi dito aqui, o Fladenilson também, e outras pessoas que chegam junto para ajudar. Porque vejam, além da subvenção que nós temos, como falamos, né, a banda tem essa subvenção, hoje um sócio da banda, ele contribui com um valor de R$10. Nós temos um número razoável de sócios, mas acredito em vocês que às vezes existe até uma dificuldade, de receber esses valores. Então nem sempre chega aquela quantidade que a gente tem todo mês, né? Então a gente tem um estimativo, mas nem sempre chega. E as despesas são grandes, mas aí a gente encontra justamente com essas pessoas que se sensibilizam, as pessoas que veem o trabalho, que sabem da importância da banda. Então, em tudo isso, a gente agradece, né? E os próprios músicos também, todo mundo que tem feito um esforço, que tem respondido a esse esforço de Fladenilson. Nós temos, por exemplo, na escolinha, você tem pessoas também que auxiliam você nas aulas. Temos os dois irmãos, né? Alexandre e Adriano. E desde o início, né? Que tá, assim, quando apertou mais, né? Que teve chegou um certo tempo que quando se pega o instrumento, aí tem aquela dificuldade maior de ter mais tempo para o aluno, né? Exatamente. E a gente tem muito aluno e a gente limitado no tempo, né? Aí eles chegaram como voluntário mesmo, né? Para nos ajudar, né? Um tempo depois também chegou o Renan, mas já foi mais na frente, né? Exato. No início mesmo foi Alexandre e Adriano. Os famosos Tatu e Todinho. Então vejam, é interessante essa questão, a gente faz essa colocação do professor de música, porque alguém muitas vezes pode até questionar. Mas não tem um maestro? Precisa de mais alguém para ajudar? Precisa. Eu dava aula de flauta, né? Já dei aula de flauta, e a gente sabe que na escola de música, tal qual na escola convencional, digamos assim, né? Onde o aluno está aprendendo nas suas séries, a gente sempre percebe que tem um que se adianta mais que o outro. Então, o professor de música tem esse desafio, né? Tem aquele que se adianta, tem aquele que fica um pouco mais atrasado e tem o atrasado.
Por isso a necessidade do professor de música ele ter alguém para lhe ajudar, né? Nessa formação, que ela não é uma formação linear, mas sempre fica aquele que precisa de uma atenção diferenciada. E a gente vê isso hoje como resultado, a gente vê isso hoje, que na banda hoje, quando a banda está em formação, quando a banda sai para tocar, já temos vários desses alunos já na ativa, né, Fabrício? Abriu a escolinha por 2 vezes, né? Em 2018 e 2019. Aí em 2020 não teve condições, porque além de ter um quantitativo de instrumentos pouco, e veio a pandemia, né? Aí ficou impossibilitado, né? A procura é grande ainda hoje. Às vezes a gente está aqui na sede, chega o pai de aluno, e aí quando é que vai abrir? O pessoal querendo ver a maioria dos jovens, uma coisa vai incentivando a outra, né? Vê muita menina hoje, muito menino, e eles começam a despertar o interesse, né? E aí a procura é grande. E aí esse ano, quer dizer, no finalzinho de 2020 a gente ainda pegou alguns alunos, mas que eles já tinham tido iniciação, né? Aí já só fizeram uma revisão, mas foram poucos, né? Hoje a gente está do início até 2020 a gente tinha mais ou menos entre 16 e 17 alunos na banda, e hoje a gente tem mais 7, para ser mais preciso, né? Tem 7 que está para ingressar na banda também, né? Está nos trâmites final. Né? Isso é muito importante a gente ver, né? Essa questão do jovem. Hoje a gente tem adolescentes que ainda estão chegando na adolescência ali, estão saindo de criança para adolescente e já estão tocando. Eu vejo muitos deles, né? E eu acho isso muito interessante, Fladenilson e quem está nos assistindo, pelo seguinte: na época que eu tocava na banda do Luiz de Brito, lá eu peguei nos anos 90 e alguma coisa, meados dos anos 90, né? Até começo de 2000, a gente tocava e é válido a gente dizer o seguinte: naquela época, muitos sabem, até quem não faz parte da banda sabe, que naquela época a banda não tinha uma boa fama, porque muita gente ali do nosso meio, né, era gente que era muito dada ao mezinho, né? Ela gostava de tomar uma. Tanto é que muita gente chamava a banda de Abeba. Isso foi pegou muito mal por muito tempo, né, da banda, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque muita gente sabe que isso é verdade. E naquele tempo só tinha homens na banda. Até o meu tempo não tinha mulher tocando na banda. E os pais, com razão, muita gente tem até um receio de colocar o filho na banda, porque mesmo a banda sendo bonita, a banda sendo centenária, a banda tocava direitinho, tocava, mas depois das festas era dada a tomar uma grande. Eu acho que não tomava mais, porque geralmente os nossos maestros eram militares, né? E tinha uns que eram rigorosos e estava moral mesmo. Mas depois que terminava todo mundo, ficava à vontade, tinha isso. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque hoje, né, a banda tem outra cara. É totalmente diferente. Então hoje a gente vê na banda jovens, meninos e meninas, pessoas muito, muito novas que estão tocando, que não tem mais aquela coisa de chamar a banda de Abeba. Hoje o comportamento é outro. A gente sabe que tem uma disciplina, né, muito boa, e isso dá tranquilidade aos pais para verem seus filhos na banda do Luiz de Brito. E por falar em disciplina, a gente vê Fladenilson, você vê Fladenilson com essa cara de mansinho assim, sabe? Para quem não conhece, mas ele é bem rigoroso na questão da disciplina. Então, bota moral ou não bota, Fladenilson? Tem que colocar, senão vai virar bagunça. Fladenilson, a gente sabe que, além desse trabalho que é feito aqui, você também tem buscado participar de projetos, né? Eu, inclusive, aí já ouvi falar sobre o projeto Funarte. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Foi aquela questão, né? A necessidade de querer fazer mais e pouco recurso, né? A gente tem que procurar outros meios, né? E em 2020 abriu o Prêmio Funarte de apoio às bandas de música. Nesse prêmio, a Funarte abriu o edital para que as bandas
a nível nacional participasse, né, desse edital. Este projeto da Funarte ele visa premiar as bandas de música, né, com 5 instrumentos, né, dessa vez, né. E a avaliação, os critérios é analisado por ele lá, né, tanto faz a banda, o máximo que nesse projeto é até 5 instrumentos, né, tem banda que vai receber 2, 3, depende da avaliação dele lá, né. E foi um apoio bom, né, no governo federal para as bandas, porque hoje em dia as bandas estão um pouco esquecidas, né, pelo poder público, né. Tem municípios aí que a gente vê que passa situações bem precárias mesmo, né. E visando esse apoio da Funarte, a gente fez o edital, atendeu todos os requisitos que eles solicitaram, né, e a gente foi habilitado, né. Em Pernambuco foram inscritos 20 bandas, né? Dessas 20, só 9 que conseguiram ficar habilitada para receber o prêmio, né? Esse prêmio já era para ter sido entregue, né? Mas por conta da pandemia houve alguns atrasos. Atrasou tudo, né? Atrasou no cronograma dele lá. Ele já tinha até um cronograma que teria sido entregue em dezembro de 2020, né? Mas agora já começou sendo entregue, né? Já, se não me engano, no Rio de Janeiro já recebeu, Paraná, o Rio Grande do Norte está para receber agora, e a gente está aguardando uma vez da gente, né? Esperando o agendamento para a gente poder receber esses instrumentos. A gente tem a importância, gente, desse trabalho e do empenho, né, de Fradenilson, né, juntamente com a diretoria da banda, porque é importante frisar também aqui que só pode participar quem tiver em dia com a receita. Tem que ter CNPJ em dia, tem que estar com o negativo da Receita Federal. Exatamente. É uma série de requisitos. Então a gente frisa bem, né, que a gente pode participar disso porque a nossa documentação com a Receita está toda ok. Porque às vezes tem uma instituição, né, que está funcionando, os músicos estão tocando, enfim, a gente tem muito isso por aí, mas a parte documental não está em dia, então não pode participar. Então, além de a gente estar em dia, a gente vê o esforço dele de ir atrás. Porque essa ajuda, esses recursos, esses projetos existem, mas precisa de alguém que brigue por isso, né? que corra atrás. Então você vê que das 20 inscritas em Pernambuco, apenas 9 foram habilitadas e uma dessas 9 é a banda do Luiz de Brito. Então por isso que a gente fala sempre da importância desse trabalho, né? Sobre a Federação de Bandas de Pernambuco, estamos também entrosados com a Federação? A Federação de Bandas é uma diretoria que visa procurar melhorias através de projetos para as bandas de música. Essa federação já existia, acho que ela iniciou mais ou menos nos anos 90, com um senhor chamado Renan Pimenta, né? Depois ele veio a falecer e ela ficou por um tempo inativada, né? E agora foi, acho que quase 2 anos para cá, foi reativada e tem pessoas de várias cidades de Pernambuco ligadas às bandas de música que vêm nesse projeto, né? Tivemos a última reunião, teve algumas reuniões já em várias cidades, né, de Pernambuco, inclusive aqui em Taquaritinga teve no dia 15 de maio. A mais recente das reuniões que a gente participou foi sábado agora em Bezerros, onde foi discutidos vários temas da pauta que foi abordada lá, né? E por enquanto está sendo mais uma parte um pouco burocrática, né? As ações estão por vir, né? Porque na federação passou um bom tempo inativada, já teve a questão de documentação que tem que botar em dia para poder funcionar novamente direitinho. Agora é que já está começando a surgir os primeiros projetos, né? Já tem uma reunião marcada aí para o dia 27, que eu ainda não tenho autorização para falar, porque ainda vai ser realizada, né? Mas é um projeto bom, se vir a dar certo, vai ser bom, muito bom para as bandas e para os alunos também. Muito bom, e bom saber, né, que a banda Dom Luiz de Brito participa de tudo isso. Quando a gente fala de Grêmio Musical Dom Luiz de Brito, né, banda musical Dom Luiz de Brito, a gente está falando da instituição composta pela diretoria, composta pelos músicos,
composta também pelos sócios, né? Composta por aquelas pessoas que ajudam. Então, quando você pensar hoje, Grêmio Musical Dom Luiz de Brito, quando você vê a banda Dom Luiz de Brito passando, você que é sócio, você que ajuda a banda, né? Você pode dizer assim, eu participo, eu também sou banda Dom Luiz de Brito, né? Então, eu queria, assim, saber de Fladenilson, né? Tendo essa ideia de banda, sendo um todo, sendo a diretoria, sendo os músicos, sendo os sócios, enfim, mas falando hoje como instituição, banda Dom Luiz de Brito, o que você diria assim, o principal objetivo da banda Dom Luiz de Brito hoje para Taquaritinga? O objetivo é dar oportunidade aos jovens, né? Porque a gente vê uma cidade pequena, tem poucas opções, né, de alguma arte, alguma coisa para os jovens, né? Às vezes tem, mas um pouco limitada, né? Como a gente também tem os nossos limites, né? Mas o objetivo da gente é dar oportunidade aos jovens que querem aprender a tocar algum instrumento, né? E na realidade também procurar afastar os jovens das drogas, né? Que hoje está muito complicado. Muito complicada a situação, né? Você dá uma oportunidade a ele de aprender uma arte, uma oportunidade dele ter uma ocupação, né? Estar afastado dessas coisas e de também se profissionalizar, porque, gente, às vezes a gente vê uma criança, conversa com uma flautinha, flauta doce, e a gente acha aquilo uma coisa tão simples, mas é a partir dali, né, daquele começo, muitas vezes, que ele vai passar para outro instrumento, ou da própria flauta doce, que tem gente que tem ideia que flauta doce é instrumento de criança, e na verdade não é, né? Flauta doce é um instrumento que é tão profissional quanto o outro. A flauta doce facilita muito quando o aluno já passou por flauta doce, que vai pegar um instrumento, um trombone, um sax, um instrumento qualquer. Então a gente vê a importância, né, desse ensino musical desde criança, desse aprendizado, seja na flauta doce ou outro instrumento, é que ele também vai se profissionalizar. Nós temos aqui colegas nossos, pessoas que tocaram conosco aqui, que hoje estão fora, já estão nas Forças Armadas, né? Muitos já se formaram em outras áreas, tudo porque um dia resolveram estudar música. E a banda do Luiz de Brito se orgulha disso, Taquaritinga se orgulha disso, porque tem muita gente boa por aí que se profissionalizou na música, começando na banda musical Dom Luiz de Brito. Considerações finais. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, por ter nos dado saúde, sabedoria e inteligência para estar lutando com esse trabalho que não é fácil, né? Só Deus, né, para nos ajudar, né? E agradecer aos músicos, aos alunos, aos pais de alunos pela confiança, agradecer à diretoria pelo apoio, ao poder público e às pessoas que indiretamente nos ajudam, né? Muitas delas não querem que divulgue os nomes, mas tá sempre que a gente procura, tá para ajudar, né? E ao público em geral, né? Que muitas vezes tem vontade de nos ajudar, mas estamos abertos, né? Para que mais pessoas possam nos ajudar, se conscientize com a causa, né? E para que a instituição possa continuar no seu objetivo firme, né? De trilhar os caminhos dos nossos jovens. Muito obrigado. Bem, gente, eu quero também agradecer, né? Agradecer a Deus, claro, por tudo. Agradecer a Fladenilson, né? Por ter tido esse tempo aqui para falar com a gente, para a gente mostrar o que tem sido feito. Na verdade, são muitas coisas que tem feito, porque se a gente for fazer vai ficar muito extenso, mas acredito que nesse pequeno registro a gente mostrou, né, em poucas palavras ou em pouco tempo, muito que se tem feito na banda Dom Luiz de Brito. Fico muito feliz, né, porque a gente tem visto a mudança e graças a Deus com essa nova geração aí sob o comando de Fladenilson e de outros que venham posteriormente, né, porque a gente vai passando, a gente vai ficando velho, uns vão embranquecendo o cabelo, outros vão perdendo o cabelo, né, mas a gente vai passando e novas pessoas virão, mas o importante é a gente ver que a centenária banda Dom Luiz de Brito está tendo continuidade e a gente espera que isso, né, seja por muitos e muitos anos, que ela complete séculos e séculos, só não posso dizer séculos para sempre, amém, porque nada é para sempre, só Deus, mas que dure e dure muito. Então valeu, gente, grande abraço
E em nome da banda Dom Luiz de Brito, do maestro Cladenilson, eu abraço todos vocês e agradeço pela atenção. Valeu!